falar hoje, então, sobre mobilidade de RH, que hoje isso se tornou muito importante aí para as empresas nesse momento que a gente está vivendo, né? Então, é, hoje aquele relógio de ponto que o pessoal aperta o dedo lá praticamente está em desuso e ninguém faz nada com ele. Vou apresentar antes de mais nada, né? Eu sou aí o Rafael Lobitz, que sou da proprietário da HF Consult, uma consultoria homologada a TOTUS, e nós somos proprietários também do portal Help Fácil, que tem o objetivo de ajudar as pessoas do mundo TOTUS aí, né? Quem ao do outro lado está comigo aí é a Karina. A Karina é nossa coordenadora de capital humano, né? Ela faz toda a parte de coordenação de projeto, implantação de todos os módulos do capital humano, todos. Entende muito da parte de negócios, de lei, e cuida do nosso BPO também. Nós temos uma empresa aí de terceirização de departamento, a Karina é responsável por cuidar dessa área da empresa, por gerar folha de outras diversas empresas, né? Não falando só de TOTS, falando de folha. Então, hoje nós vamos falar aqui com vocês, nesse webinar, a gente vai falar sobre a parte de web e apps, né? Vamos falar dos pré-requisitos, licenciamentos, vamos falar dos requisitos mínimos de cada aplicativo e o portal. Eu vou falar um pouco sobre como usar o meu RH, que é um aplicativo muito famoso hoje da TOTS, isso aí está bombando no mercado hoje, esse aplicativo. A gente vai ver um pouco ele funcionando aí com a máquina da Karina aí, a Karina vai compartilhar a tela, tá, para a gente ver, e aí vamos tirar dúvidas. Eu vou passar a palavra um pouquinho agora para a Karina falar um pouco sobre os tópicos, e aí depois, quando chegar focado ao bloquinho, essas partes do bloquinho, aí eu que vou direcionar mais, tá? Karina, pode tocar aí por enquanto. Obrigada, Rafa. Bom dia a todos. Então, a gente vai dividir por alguns assuntos, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho do ponto, né? A gestão do RH no celular, né? Na palma da mão, a facilidade, a independência que isso dá. A gente vai falar também um pouquinho do portal do capital humano, que já é uma ferramenta um pouco mais antiga, e o aplicativo ele veio agregar, né? Se comunicar também com o portal e, consequentemente, com o próprio RP. O Rafa vai falar depois de uma nova inteligência artificial, que também é atrelada ao ponto, é uma novidade agora da TOTUS, tá? Que é o aplicativo Minha Carol, que é o Clockin. Eu não sei se vocês já conhecem, mas o portal de gestão do capital humano, né, na TOTUS ele é chamado de portal do GCH, ele tem de versões, desde a versão 8, da versão 10, ele é bem antigo. A gente vai mostrar um videozinho depois, mais para frente, demonstrando como ele funciona, né? Então, ele oferece N facilidades, né? Então, lá no portal do Capital Humano, ele já tinha algumas facilidades. Facilidades essas como demonstrativo de pagamentos, informe de rendimentos. Se lá no módulo de gestão de pessoas, o extrato, né, o saldo de fundo de garantia estiver atualizado, a gente consegue subir isso também em tempo real. Então, o próprio colaborador já podia entrar lá, visualizar como que estava, quanto que ele tinha de saldo. Solicitação de férias, dados cadastrais. Muitas empresas utilizaram muito o portal de capital humano na época para saneamento de dados para o e-social. Tabela de horários, fazer solicitação de férias, verificar períodos aquisitivos, se eu posso pedir férias, já tem quantos dias eu tenho pendente de férias. A gente consegue atrelar isso à avaliação de desempenho, ao módulo de recrutamento e seleção, ao perfil do candidato, a gente consegue, ou seja, ele não precisava ser necessariamente um funcionário para ele ter acesso ao portal do capital humano. Então, gestão de banco de horas, né, transferência de funcionários, isso, organizações muito grandes, você não precisava ficar somente atrelado ao funcionário, ao analista de RH, fazer essa transferência, você conseguia já dar essa liberdade, essa autonomia para o gestor fazer essa transferência via portal. Lembrando, tudo que é feito lá no portal é integrado, né, via parâmetros, para cair já direto lá, fazer a integração direto no módulo 07, ou no módulo 16, enfim, independente do módulo, né, que são N módulos de RH, do capital humano, que a gente consegue integrar. Então, tudo isso eram facilidades que já tinha no portal de capital humano, e com o desenvolvimento da TOTUS, deu a flexibilidade, ou seja, a própria mobilidade, né, então você não precisa estar necessariamente no browser, ou seja, ter um computador
para fazer tudo isso, que a gente vai ver mais para frente. Agora o Rafa vai explanar um pouquinho sobre o novo aplicativo que é a inteligência artificial. Esse aí é uma novidade da TOTUS, que a gente chama de IA, né? IA, para quem não sabe aí, significa inteligência artificial. Ele tem uma coisa muito bacana relacionado a gêmeos, né? Então, você vai, pô, estou falando reconhecimento facial. Que tem alguém parecido e ele mostra que existe alguém parecido com você. E aí você identifica pelo quê? Você pode fazer uma combinação da face com o seu CPF. E aí você consegue bater, mesmo você sendo gêmeos ou muito parecido com outra pessoa, ele consegue entender que você é você mesmo e bate seu ponto, né? Então, ele funciona offline, tá? Ele não é só online, não. Então, ele trabalha de qualquer lugar que você tiver, sem internet, você consegue bater o ponto dele. E a hora que pega a internet, é muito legal, a gente vai mostrar alguns vídeos aí, lá na frente, ele bate o ponto e pega, realmente, quando tem online, ele vai pegar que você bateu o ponto agora que pegou a internet. Ele grava isso e manda exatamente a hora que você bateu o ponto. Ele tem uma parte que é muito bacana sobre a parte de fronteira, assim, de cerca. Então, o que que acontece? Você chega lá e define que o funcionário ele trabalha a 3 quilômetros lá da casa dele. Então, o cara vai bater o ponto de novo, né? Ele não vai dar um bypass lá, vou chegar lá, vou falar que eu estou na empresa e bato o ponto da minha casa, né? Que eu estou na empresa. Ele, além de pegar a geolocalização como o meu RH também, ele vai pegar o quê? Ele vai deixar você bater o ponto, mas você parametriza isso, que assim, ó, quando ele é permitido bater o ponto quando ele tiver X metros da empresa, por exemplo. Né, um cara que é segurança, ele trabalha como segurança, não precisa até a empresa bater o ponto. Ele estando ali embaixo, aqui poucos metros, ele bate o ponto pela face, e aí ele já consegue ver essa cerca, né? Permite que você bata o ponto. Se você estiver mais distante que isso, ele não vai deixar você bater o ponto. Aí vocês podem perguntar o que é a Carol, né? A Carol não é só um aplicativo, que eu te falei, ele é um software de inteligência artificial que ele permite que você linke ele a qualquer RP, ele não é focado ao Proteus, tá? Então, você linka com qualquer software de RP, ou qualquer base de dados, de qualquer coisa, e você consegue fazer que essa inteligência artificial trabalhe como um ser humano e te gere o resultado. No caso, eles aproveitaram a Carol para poder fazer aí um aplicativo que é o App Minha Carol. Mas você poderia usar a Carol em si para fazer um demonstrativo de resultado, uma empresa de contabilidade, por exemplo, que tem aí muitas empresas dentro do Sigamate do TOTUS. Então, ele vai gerar o DRE, vai gerar um balanço patrimonial de um monte de empresa. Você tem como parametrizar a Carol para que faça isso automaticamente de todas as empresas para você. Tá? Isso é inteligência artificial. Vou passar aí para o próximo aqui, que eu vou passar a palavra para continuar com a Karina, sobre o App Meu RH agora. Ela falou do portal. Né? Ele foi desenvolvido especialmente para trazer mais flexibilidade e eficiência nos processos de rotina do RH em si, né? Ou seja, ele permite ações simples, né, que gera demanda para o RH, né? Ou seja, eu preciso gestão de férias. Assim, é uma coisa simples, mas gera tempo e demanda do analista de RH. Então, mensalmente, normalmente, né, o departamento gera planilha de férias, faz a programação, cobra o gestor, isso vai para o gestor pede solicitação, com 13º, sem 13º, mas eu quero 20 dias, eu quero 10 dias, e volta isso para o RH e fica aquele ping-pong, e o RH tem que ficar cobrando. Então, as férias, o próprio gestor, existe uma hierarquia, né? Então, o gestor vai visualizar toda a vida de férias da equipe dele por funcionário. Então, quando o funcionário pede férias, o gestor provavelmente fala para ele, olha, vai lá, programa lá no aplicativo ou no portal e eu vou aprovar. Então, a partir do momento que o funcionário fizer a solicitação de férias, isso vai cair na na opção do aplicativo do gestor, e o gestor vai aprovar. Uma vez que ele aprovar, automaticamente isso vai para o RP Proteus, lá para o módulo 07, e já vai aparecer como férias programadas. E aí, uma gestão interna de cada empresa, a equipe de RH, a equipe de negócio, vai somente startar esse cálculo, normalmente starta-se no início do mês, e uma vez aprovada, ele só tem essa particularidade, uma vez que o gestor aprovou, isso vai automaticamente para a programação de férias do Proteus, somente o RH consegue cancelar essa programação, ok?
Uma vez que ela calculou essas férias, em tempo real, isso já sobe para o portal também. Então, isso dá muita agilidade. Então, o gestor ele não precisa ficar aguardando o RH calcular. Se precisar aguardar o RH gerar esse aviso de férias, esse recibo de férias em PDF para enviar por e-mail. Não, em tempo real, isso já vai para o portal ou para o aplicativo, né? Ele dispara automaticamente para os dois, gera na tela. No aplicativo, ele consegue baixar isso em PDF, fazer o download no próprio smartphone dele, ou baixar em PDF no próprio celular. E ele também consegue compartilhar isso, ele consegue enviar isso para o e-mail dele, né? Tem o ícone lá de compartilhamento, ele consegue mandar isso via WhatsApp para algum outro número, enfim, então ele gera muita agilidade, né? Dentre outras coisas que a gente vamos ver aqui, né? Então, a gente consegue pedir substituição temporária de funcionário, substituição definitiva, o próprio gestor, então, ele faz lá, então, isso a gente está falando atrelado com o módulo de recrutamento e seleção. A gente consegue fazer, como eu falei, a solicitação de férias, a aprovação do time, bancos de horas, controle de ponto, você vai ver que é fantástico, ele consegue bater o ponto pelo próprio aplicativo ou pelo browser do portal. Acho que uma das grandes sacadas, eu acho que é a agilidade para tratativa do ponto eletrônico. Por quê? Atestado médico. Então, o funcionário ele vai bater uma foto desse atestado médico, ele vai lançar esse atestado médico no aplicativo, isso vai para o gestor vai aprovar ou não. Esqueceu de marcar o ponto. Ele vai pôr lá o horário da jornada dele, o gestor vai aprovar ou não. Então, a gente delega para o gestor uma das funções dele, que é realmente gestionar pessoas. Por quê? Porque se o gestor não sabe o horário que o funcionário fez, se o funcionário veio ou não, né? Então, cai um pouco por terra a função dele. E você tira essa carga e essa responsabilidade do RH. A gente começa a atribuir as falhas, quando tem, realmente para quem deve. Porque hoje em dia é muito comum, tudo é culpa do RH. O RH não lançou, o RH não pagou, o RH não fez, o RH não lançou atestado, o RH descontou a falta. Não, então a gente passa a dividir a responsabilidade, ou seja, é responsabilidade do gestor e do funcionário, ou seja, é responsabilidade do funcionário bater o ponto, lançar o atestado, lançar a solicitação de abono, é função do gestor, a conferência diária, semanal desse ponto desse colaborador, do time dele, é função do gestor fazer a aprovação ou não dentro do tempo, né, dentro do período que o RH vai estipular. Não fez, e provavelmente vai ter o desconto, mas aí é uma responsabilidade do time, do gestor, não somente mais do RH, né, porque hoje, ainda mesmo no pleno ano de 2020, tudo é culpa do RH. Então, a gente começa a atribuir a quem é de direito. E isso dá muito mais autonomia para o gestor e a sua equipe, que não depende do RH para tudo, passa mais segurança e credibilidade para o seu colaborador, porque ele vê tudo em tempo real. Por exemplo, nós temos um cliente que ele tem um portal e também tem um aplicativo, então, ele é um regime competência, né, então paga o salário lá dia 30. Normalmente, no dia 25, ela já está fechando, inclusive até encargos, e o funcionário já consegue visualizar quanto ele vai receber no dia 30 com o lerite disponível lá. Porque é uma opção também, né, que a gente vai ver. Ou você libera o lerite no portal e no aplicativo pós-fechamento do movimento da folha, ou você, não, eu vou liberar 2 dias, 3 dias antes. Isso, ele te dá total liberdade para isso. Não, eu vou liberar o olerite, o demonstrativo de pagamento, sem fechar o movimento da folha, porque no dia 30 eu não tenho uns encargos, então eu não vou fechar a rotina de fechamento. Porém, a gente consegue pôr um parâmetro, isso também é no padrão, sem customização nenhuma, para pegar pelo dia de pagamento lá no cadastro de períodos, né? Então, ou seja, a gente só consegue ver ganhos e ganhos muito grandes. Esse ano, esse cliente foi o primeiro ano que ele teve informe de rendimentos na plataforma. Então, ele disparou em tempo real, todo mundo entrou lá e cada um pegou o seu informe de rendimento, e as meninas do RH agradeceram bastante, para elas não terem mais que ficar lá e manda e-mail, e escaneia, e, salva um PDF individualmente por número de CPF, não. Cada um entrava lá e pegava o seu próprio informe de rendimento, tá? Falando um pouquinho de legislação, tem muito cliente que nos procura e eles têm uma grande dúvida. Ah, mas eu tenho o REP,
Como que fica a legislação? Eu posso abolir o REP, porque a 1510, né, eu tenho mais de 100 funcionários, eu tenho mais de 10, eu tenho que ter um controle de jornada. Sim, você pode abolir o REP. Existe uma portaria chamada número 373 do próprio Ministério do Trabalho e Emprego, que ela saiu praticamente quase na sequência, lá em 2009, pós 1510, justamente por conta dessa necessidade de muitos e muitos colaboradores e principalmente empregadores, que não tinham como, eles tinham um número X que a portaria fala que tem que ter o controle de jornada de uma maneira eletrônica, mas não tinha como a colocação ali em loco de um REP, né? Sem contar o custo, né? O REP ainda é muito caro. Então, algumas empresas entraram com ação, enfim, elas conseguiram, pleitearam, e há alguns bons anos saiu essa portaria que ela permite, então, que você faça o controle de jornada de maneira, né, digital, em nuvem, enfim, de outras maneiras. O número é 373, a gente não vai se aprofundar muito nela, senão a gente vai ficar horas aqui debatendo, mas ela permite, ela dá essa flexibilidade para vocês. Por exemplo, se a gente pensar em empresas que têm cortadores de cana na atividade rural, né, nós falamos, às vezes, de fazendas, né, que tem, sei lá, 300, 400 cortadores de cana. Não tem como eu colocar um relógio de ponto lá no meio do canavial, né, então tem essa facilidade para eles, né. Empresas extremamente grandes, nós atendemos um grupo de assistência médica muito e muito grande, e não tinha como, a gente está falando de muitos e muitos médicos, enfermeiras, enfim, quase 40 mil funcionários, e em cada unidade, cada ambulatório médico, um REP, sabe, a onerosidade para apuração desse ponto também, pega esse TXT, né, era muito complicado, e há muitos anos eles já faziam uso da batida, não era nesse aplicativo, porque isso é um pouco mais novo, mas eles já faziam através de um timesheet desenvolvido internamente, enfim. Estou contando isso porque realmente é possível você abolir o seu relógio de ponto. Inclusive, o Rafa, ainda quando ele estiver falando do clocking da Carol, ele vai explanar um pouquinho isso. A tendência é que caia por terra completamente os relógios de ponto, ok? Agora a gente vai falar um pouquinho dos pré-requisitos. O portal, para você ter o aplicativo, você obrigatoriamente precisa ter o portal do capital humano. Ah, mas eu não quero usar o portal, eu quero usar somente o aplicativo. Não tem problema, mas nós temos que subir esse web service, porque a comunicação é via web service, então a gente precisa pôr esse portal no ar e a comunicação via esse web service no aplicativo. Nós também temos clientes que optou em não disponibilizar esse acesso para os colaboradores, então eles usam somente o aplicativo, mas né, se em algum momento ele quiser disponibilizar esse portal, ele está no ar, né? O web service está no ar, está tudo bonitinho, tá bom? Qualquer release da 12, então a partir da 12.17, vocês já conseguem utilizar qualquer uma das funcionalidades. Tem que ter uma lib superior a essa data, 31 de janeiro de 2019. Seu binário também superior a 14 de janeiro de 2019. E como eu falei, possuir os arquivos atualizados do portal, no RH, na GCH, atualizados. São aqueles famosos pacotinhos de atualizações que sempre saem. Então, isso estando ok, não tem problema nenhum, a gente cria os web-services, é muito tranquila essa implantação, a gente fala que tudo isso, a gente imagina uma implantação extremamente pesada, e não é, ela é uma implantação muito tranquila. E os aparelhos dos colaboradores têm somente essa particularidade, tem que ser, o Android tem que ser igual ou superior a 5.0, e o iOS superior à versão 9.0. Em versões inferiores a isso, o aplicativo não funciona. Tá? Infelizmente, né, tem que ter essa configuração mínima de atualização dos sistemas operacionais dos smartphones ou dos iOS, tá bom? Quando a gente fala, qualquer versão a partir da 12 é possível ter o aplicativo, o portal, se você tem a versão 17, ela não vai funcionar como quem tem a 23, quem tem a 25, quem tem a 27, ou quem já tem até a versão 29 já disponível para virada, né? Então, assim, a TOTUS, ela está disponibilizando funcionalidades e melhorias por release, tá? Recuperação de senha. Por mais que seja uma coisa extremamente simples,
a autorrecuperação de senha pelo próprio usuário, pelo próprio colaborador, só é possível a partir da 25, tá bom? Então, quem tem a 17, quem tem a 23, ainda precisa de auxílio do pessoal do RH para fazer esse reset dessa senha via módulo 53, que é o módulo de avaliação de desempenho. Então, mas eu não vou virar agora para 25, não tem problema. Então, se o funcionário bloquear o usuário dele, se ele esquecer a senha dele, o TI faz esse reset. É muito, muito simples, não leva nem 2 minutos para fazer esse reset. E em tempo real também já atualiza no portal via integração via web service, tá? Download do comprovante de pagamento, recibos. A partir da 17, como eu falei, ele já consegue fazer esse download, tá? Cadastro de solicitação de substituto. Eu tenho um funcionário que está afastado por auxílio-doença e eu gostaria de um substituto temporário. Isso você só vai conseguir a partir da 25. Consulta ao espelho de ponto, somente na 25. Basicamente, gente, tudo que envolve o ponto, ele só está disponível a partir da 25. Então, não consegue bater ponto na 17 ou na 23, tá bom? O Rafa vai dar uma explanada agora, ele vai explicar um pouquinho da inteligência artificial da Carol, do Clockin. Você precisa ter somente a Carol contratada. Você não precisa ter exatamente o Proteus, como eu te falei. Não sei se tem gente aqui na sala que não tem Proteus, tem outro software. Ele integra com qualquer outro RP, né? Então, você tem que, se você for utilizar, no caso, com Proteus, já é nativo a integração, você tem que estar no mínimo com a release 27. O smartphone, aí, vocês estão vendo que no meu RH, o smartphone, ele permite ser iOS, já que ainda, por enquanto, não. Tem que ser Android, pelo menos na 5.1 superior, e aí integração com qualquer RP, né? Aqui a gente colocou aqui para vocês depois na apresentação verem mais informações sobre esses pré-requisitos aí, como ele integra, não sei se tem desenvolvedores aqui na sala, mas ele é formado muito API para tudo que é lado, caso você vá integrar com qualquer outro software que você queira, né? Então tem mais informações como funcionam essas integrações. E aqui eu coloquei também como funciona a integração Proteus com a Carol. Se alguém quiser o Proteus contratar e quiser a Carol junto, já tem aqui um link como que faz esse tipo de integração, tá? Então, passando para o próximo aqui, passar para a Karina novamente, ela vai falar um pouquinho de licenciamento, o que precisa ter de cada licenciamento aí. Então, como eu falei, você precisa ter a licença do portal do capital humano. Nós não vamos falar de valores, né, porque isso tem que ser feito diretamente com a TOTUS, ou o seu executivo de soluções, ou você pode falar aqui com a gente mesmo, que a gente também consegue verificar. O que eu posso falar para vocês com muita propriedade, que é muito inferior que muitos que vocês possam estar imaginando. É realmente extremamente muito barato. Quando a gente apresenta isso para alguns clientes, eles nossa, mas é tudo isso por esse valor? Sim, tá? Então, a gente precisa a licença do portal do capital humano, precisa ter implantado pelo menos um dos módulos de RH, que a gente está falando, né, de RH, então precisa ter o folha de pagamento, ou ponto, avaliação de desempenho, treinamento e desenvolvimento, medicina, algum ponto de RH, algum módulo do RH, dos subsistemas, ele precisa estar implantado, tá? Você tem que só tomar cuidado para avaliar a modalidade de contrato com a TOTUS para verificar a disponibilidade dos módulos de RH, tá bom? Então, como eu falei, tem que verificar questões de licenças do seu contrato com a TOTUS. Então, vamos lá. Como eu falei, é necessário possuir o mesmo padrão de licenciamento do portal, né? Então, não adianta eu ter um padrão de licenciamento lá para o portal e eu adquirir um outro padrão para o aplicativo, né? Eles não vão se comunicar. Então, para que ele funcione, para que ambos funcionem de maneira correta, eu preciso que a base esteja atualizada. Por quê? Porque várias funções vai utilizar de tecnologia, de framework, enfim, vários dados, eles se falam, né? Então, eu preciso estar com uma base atualizada, tá bom? Então, é uma contratação à parte independente, se tem ou não alguma aplicação da TOTS. O sistema, ele roda em nuvem. Essa aqui, gente, é a tela do meu celular, tá? Então, estou compartilhando aqui com vocês. Então, o aplicativo a gente baixa ele na própria Play Store, tá? Então, é esse aqui, ó, o meu RH. Então, eu vou logar numa base aqui. Esse aqui, ele tá baixado no Android, tá bom? Então, onde eu deixei a configuração pronta. Esse aqui, eu peguei o perfil de um gestor, tá bom? Então, é o Itamar. Então, no caso dele aqui, ó,
não sei se vocês estão conseguindo visualizar, férias. Então, ele não tem nenhuma pendência de aprovação para férias, para ponto ou para abono. Então, a equipe dele, aqui é um regime banco de horas, tá bom? Então, a equipe dele hoje tem um saldo de banco de horas positiva de 3 horas e 10 minutos e não tem ninguém com horas negativas, tá? Aqui embaixo, no rodapé, é que tá bem clarinho. Eu não sei se vocês estão conseguindo visualizar, mas no rodapé aparece assim, início, que é essa tela que nós estamos, pagamentos que nós vamos dar uma olhada, ponto, férias, atestado médico e o gestor. No caso dele, aparece esse último aqui, que é o bonequinho de gestor, porque ele é o gestor, né? Um funcionário que não tem, não exerce cargo de liderança, que não tem ninguém abaixo da hierarquia dele, não vai aparecer, tá bom? Então, vamos pela ordem aqui, vamos dar uma olhadinha na opção pagamento. Então, nós temos 3 opções de pagamento, tá? Nessa opção. Nós temos o envelope de pagamento, que nós vamos ver que aí ele entende como os demonstrativos de pagamento. Férias e tudo mais. Informe de rendimento e histórico salarial, tá? Esse meu cliente está na versão 25. Então, ele optou por subir, né, a opção salarial. Então, vamos lá. No envelope de pagamento, ele tem lá o ano de 2019, 2018. E ver mais períodos. Aqui, gente, é opção, tá? Eu consigo deixar disponibilizado somente os últimos 6 meses, 12, 10 por ano, e aí fica realmente a opção do cliente, né? Então, esse aqui, então a gente pegou aqui o Olerite dele de 2019, então, proventos, dias trabalhados, isso aqui ele vem exatamente, tá, gente? Ele tem pensão exatamente do lado da RC, da RD, né? Então, para quem é aqui da área técnica, enfim, dos acumulados, do cálculo realmente da folha dele, tá bom? Então, você também tem a opção de subir a olerite de adiantamento, PLR, tá? Por exemplo, aqui, ó, outros pagamentos. Aqui foi o olerite da segunda parcela do 13º dele de 2018, ok? E aqui é a primeira parcela. Vocês estão vendo aqui a setinha? Essa setinha aqui, ó, se eu baixar, se eu clicar aqui, ele vai fazer o download, ó lá, em PDF aqui no celular. Tá? E aí eu vou aumentar aqui para vocês. Ó. Tá? Mar e Olerite. A gente consegue também compartilhar, se eu quiser pegar isso daqui e mandar para um e-mail específico, tá? Então, a gente consegue vir e fazer o compartilhamento dele, ok? Outro ganho, né? Se ainda for continuar tendo o informe de rendimento da maneira tradicional, enfim, o informe de rendimento a gente consegue disponibilizar também em tempo real, a partir do momento que roda lá, que você valida na rotina do módulo 07 no GPE. Então, o informe de rendimento dele, de 2018, ele consegue baixar, tá? E ele cai assim. Tá? Não sei se vocês conseguem visualizar. Então, fonte pagadora, todos os valores bonitinhos, tá? Ele tem outros modelos, outros layouts, tá? De geração de relatórios e tudo mais, assim como o relatório, por exemplo, da folha de pagamento, tá? Então, ele está retornando aqui. E a gente também tem o histórico salarial. Você consegue filtrar, então ele consegue ver, né, toda a passagem dele. Karine, eu não quero disponibilizar histórico salarial para o funcionário. A gente simplesmente, desculpa o barulho, gente, a gente simplesmente tira isso do menu, então a gente oculta, a gente bloqueia, e essa função, se você não desejar, a gente não disponibiliza para o colaborador, tá? O ponto, né, que eu acho que é a grande sacada desse aplicativo. Então, a gente tem aqui, ó, espelho de ponto.
Então, aqui tem o período, tem que funcionar, tá vendo aqui, por exemplo, tá sem marcação, entrada, saída, né? Aqui você consegue baixar isso, ver resumo do período, você consegue, ó, inconsistente devido ao período de aprovação, né? Por quê? Porque tem inconsistências, ó. Então, ele não consegue validar isso aqui para fechar, não foi validado pela equipe de gestão de capital humano, a área de negócio, né? Então, ele não consegue fechar isso daqui, porque ele vai seguir sempre os parâmetros mandatórios do módulo, no caso do módulo 16, tá? Daqui a pouco tem uma outra opção aqui que vou mostrar como que a gente bateria o ponto. Então, aqui tem os tipos de abono, que ele também pega lá do próprio módulo 16. Então, doação de sangue, doença. Esse aqui são os tipos que ele tem cadastrado lá, tá? Tem algumas perguntas, vou colocar aqui para eu não me perder, sobre o horário. Está integrado com a RP TOTS automação de ponto do RM Cronos? Minha dúvida é, quando o funcionário realiza a batida de ponto pelo relógio, essa batida já vai direto para o RP? Exemplo do TOTS aí, do Proteus? Eles querem saber se está integrando ao RM também. Esse aplicativo ele está disponível para as outras linhas de produtos da TOTOS, tá? Tanto o RM como o DataSul também, né? E ela não vai precisar, não vai existir mais a geração do TXT, mas essas informações ela vai rodar uma rotina que isso vai carregar para ela, né? Para ela poder dar o cálculo, integrar na folha. Né? Então, sim, uma vez que bate, só que assim, antes ele batia dentro de um relógio de ponto, por exemplo, um DMAP, um R, né? Então, ela tinha que ir lá, gerar esse TXT e importar isso para o Proteus. Hoje não, né? Hoje tudo vai estar dentro da própria plataforma, né? Então, em tempo real, né? Então, ela só vai ter que estar com o período aberto. Por que eu falo isso? Tem clientes que não costumam encerrar o período do ponto, né? Vai meio que subscrevendo, vai lá no P aponta, muda o período e cria um outro, né? Isso ele não consegue, tá? Então, obrigatoriamente, ela tem que fechar a rotina, né, dentro do período, e criar, né, para o próprio sistema carregar a tabela, lá, as SP8, as tabelas bonitinhas, para criar uma memória, um histórico correto. Mas a dúvida é sim, quando o funcionário bater o ponto lá no aplicativo, ele vai direto para o Proteus. Uma outra pergunta do Jonathan. Um exemplo, podemos apresentar algumas opções do aplicativo, como bater o ponto e enviar atestado. Teríamos como tirar essa opção do APK? Sim, tem como você tirar essa opção, tanto de bater o ponto externo, o envio atestado, lançamento de abonos, você consegue, você tem essa flexibilidade. Você só deixa habilitado aquilo que realmente você desejar. Já completando essa pergunta, nós temos um cliente que ele liberou a batida de ponto, porém ele só consegue bater o ponto se ele estiver logado na rede da empresa. Então, exemplo da HF. Fora da HF, eu consigo acessar bonitinho, visualizar. Mas eu só vou conseguir bater o meu ponto se eu estiver logado na rede da HF, ok? Assim como você consegue bloquear geral, ele só vai conseguir acessar tanto o portal como o aplicativo se você estiver no domínio logado na sua rede, também é possível. Vamos lá, tem mais uma pergunta. Essa integração que o Luiz, aquela pergunta anterior, essa integração que você falou com o RM, precisa de personalização ou é nativo? Tudo isso aqui que a gente está falando é nativo do próprio Proteus, do próprio módulo, da própria aplicação. Não precisa de customização nenhuma, nem personalizar. Isso se a gente estiver falando sempre no ambiente TOTOS, né? Porque se Isso, a quiser gente... com outros que não é TOTOS, aí... É. Tá. Então, tem um outro aqui, ó. Vamos ver. É possível realizar a batida de pontos sem acesso à internet? Não, ele precisa porque ele é um web service, né? Então ela precisa estar logada numa rede com a internet para realizar essa batida. Logar. E para ela logar, ela tem que estar em acesso à internet. Isso até complementando, já no esquema do app Minha Carol, você já consegue fazer batida de ponto pelo reconhecimento facial sem internet, tá? Você consegue fazer offline também, que eu vou até mostrar depois lá na frente. Então, o meu RH não é possível, mas no minha Carol é possível. Tem mais uma pergunta aqui.
Conseguimos utilizar o RP para funcionários internos e o aplicativo para funcionários externos simultaneamente? Edilene, Sim, Edilene, é possível, né? Então você vai. Porque o acesso para o aplicativo ou é por códigos, um código de URL que a gente fornece, então o funcionário só vai conseguir baixar, ele pode até conseguir baixar o aplicativo lá na Apple Store. App Store, né? Não tem problema. Só que para ele logar, ele precisa dos códigos de acesso ou um QR Code que você vai fornecer. Você consegue gerar esse QR Code individual, você consegue gerar esse QR Code de maneira coletiva para replicar para todo mundo entrar. Então, o que tem clientes que fazem? Então, para quem for utilizar somente o aplicativo, a gente cria URLs individuais, então ele vai logar, então o usuário e senha para logar lá no aplicativo. E para os funcionários internos, por exemplo, você vai disponibilizar o usuário e senha para ele logar. E não vai disponibilizar o usuário e senha, nem o endereço de URL, enfim, para quem é externo logar pelo browser. Mas é possível, sim, fazer essa distinção. Tem mais um aqui. Vamos lá. No caso de motoristas, que é para a empresa, também consegue utilizar aplicativo? O motorista, ele é da sua empresa, ele está na sua base do Proteus, certo? Sim, ele vai utilizar o aplicativo, só que ele precisa de acesso à internet, né? Se a gente estiver falando do meu RH, se a gente estiver falando da Carol, aí não precisaria. Ele pode estar lá no Acre, desde que ele tenha acesso à internet, ele pode bater. E uma coisa bacana no aplicativo, tá, gente? Que ele respeita de maneira automática fuso horário. Ele entende, ele não se perde. Então, por exemplo, Manaus, que tem redução de 1 hora, né? Então, quando ele bate lá, mas o aplicativo ele está no servidor aqui de São Paulo. Ele entende, ele mesmo, a gente faz essa configuração interna e ele entende de uma maneira automática que o cara não está saindo mais cedo ou gerando 1 hora, ou gerou 1 hora mais, 1 hora extra, né? Ele faz esse deparo de redução de horário, de fuso horário. Então, a gente estava aqui na aba ponto. Então, como a gente estava falando, eu não quero. Lembrando também, gente, que a gente consegue ocultar essa funcionalidade, eu não quero o abono, como perguntaram, mas lembrando que mesmo que eu coloque aqui abono todos os meus dias, isso aqui não, a partir do momento que o funcionário coloca esse abono, isso não vai para o RH, só vai para o RH no momento que o gestor aprovar. Então, precisa da senha, precisa do acesso do gestor, ele vir fazer essa ação, aprovar aquilo que o funcionário colocou, assim como ele pode recusar. Ok? Só vai para o RH isso como final se o gestor aprovar. Mas se ainda assim vocês não quiserem disponibilizar essa funcionalidade, não tem problema. A gente consegue tirar, tá bom? O próximo é a famosa batida de ponto, tá? Olha lá, eu não liguei o GPS para vocês poderem ver. Então, ele precisa que seja ligado, tá? Então, a gente vem aqui, ó. Ele já ligou. É muito simples. A gente segura e arrasta. Ele tá batendo ponto, tá? Ele puxou, inclusive, onde eu bati, né? Então, eu que eu já havia batido a entrada, então agora ele bateu a saída. Então, ele bateu o ponto, tá? Olha lá. Todas as batidas que eu fiz. Entrada, saída, para esse mesmo dia. Então, o meu ponto, quando for fazer essa apuração, ele vai ficar todo bagunçado, tá? Férias. Depois eu vou mostrar para vocês que o gestor ele consegue, inclusive, verificar aonde foi a batida individual de cada funcionário. Se ele bateu na rede da empresa ou se ele bateu fora, né, utilizando o 3G, 4G dele, na casa dele, que ele vai dar lá a proximidade, né, a região aproximada de onde bateu o pé, o ponto. Lá na Praça da Sé, na Avenida Paulista, né? Olha lá. Essa solicite suas próximas férias é dele, tá? Então, teve as últimas. Então, ele aparece que foi aprovado, teve descanso, tá? Isso aqui, esse férias, é as férias do Itamar. Se eu clicar aqui, ó, solicitar férias, vai para o gestor do Itamar. Então, eu quero tirar férias
A partir do dia 10 de agosto. Olha lá, que é a data limite. Então, você pode solicitar, porque aqui é um ambiente teste, tá, gente? Então, ele também já trava. Se você falar assim, Karina, mas cada um vai solicitar do jeito que quer, e se não respeitar as datas limites, a gente coloca travas. É 1 ano e 11 meses, mas por segurança vocês querem que a data limite seja 1 ano e 9 meses, a gente consegue colocar. Então, eu coloquei 10 do 8, lá, 10 de agosto de 2020, ele já startou lá embaixo, ó, você pode solicitar férias até 30 de janeiro de 2014, né? Então, ele não vai deixar. Então, por mais que ele tente solicitar nessa outra data, ele vai bloquear. Isso vale também, por exemplo, a pessoa tem 15 dias de direito de gozo e ela quer pedir 20, ele também não vai liberar, tá? E aí isso teria que ser tratado direto com o RH se a empresa determinar que vai antecipar esses 5 dias de férias, tá? Aí o atestado, né, a gente também consegue optar, tem muito cliente que tá optando por ocultar essa opção, tem cliente que está deixando, isso então realmente vai a gosto do freguês, né, o que o cliente desejar. Então, a gente seleciona a opção, aqui eu cadastrei somente 3 modalidades para demonstração: afastamento, licença maternidade, afastamento acidente do trabalho, motivo do afastamento, né, doença, demissão, férias, enfim, vontade do funcionário, excesso de faltas. E aí você pode escolher o motivo do seu afastamento, você colocaria a data, quantos dias você colocaria, ele já puxa, você colocaria o CID, se tiver, todos os dados, anexar arquivo, porque ele tem que ou tirar uma foto, ou uma foto que ele já tirou, tá, ou escaneou, colocaria a justificativa, opa, desculpa, cliquei errado. Colocaria a justificativa e clicaria em enviar. Isso cairia lá para o gestor do Itamar, tá? Então, aqui é tudo que ele tem da equipe dele, né? Então, por exemplo, gestão de férias. Lá. Aguardando a aprovação do DP. Então, o Carlos Alberto, ele pediu férias de 1º de agosto de 2019 a 30 de agosto. O Itamar já aprovou essas férias e está aguardando agora a aprovação, o cálculo do DP, tá? Adriana Teixeira, né? Ou seja, ele aprovou, o DP já confirmou e calculou, por isso que não aparece pendência da aprovação do DP, tá? Teve várias batidas fora, né, externa da rede da empresa. Então, que ela utilizou via smartphone, né, e ele registra aonde foi essa batida. Por exemplo, dia 30 de março, ela bateu às 11h32, né, então, aí o gestor ele tem a opção lá de desconsiderar essa batida. Ela bate bastante o ponto fora. Isso pode ocorrer, pode ser que ela tenha função externa, né? Pode ser, ó lá, por exemplo, nesse dia aqui, ó, dia 30 de março, ela bateu ponto nessa região aqui. Você consegue aumentar, tá vendo? Rua Gregório Pomar, na Brasilândia, São Paulo, né? Ela bateu às 11h32, dia 30, tá vendo? Que no dia 30 de março, a batida das 10h16, várias batidas no dia 30 de março. Ela estava bem empolgada, ó. Por exemplo, vamos ver a batida do dia 29. Ó, 29 de março, onde que ela bateu? Não contei localização. Tanto é que tá vendo? Tá até cinza. E Campo Grande. E desse dia aqui que nós pegamos, ela fez o ponte, bateu o ponto lá em Vila Velha, no Espírito Santo, né? Então, o gestor, ele consegue visualizar onde foi realizada essas batidas e consegue rejeitar,
né? Então, ele consegue desconsiderar isso. Então, não é porque a pessoa bateu o ponto fora que isso vai ser validado e vai para o sistema. Lembra que precisa da aprovação do gestor, tá? Então, bateu fora, ele tem o poder de vir desconsiderar. O colaborador esqueceu de marcar o ponto, então ele fez um input, né? Ele fez um cadastro lá da marcação dele. O gestor também tem esse poder para desconsiderar essa batida. Karina, tem uma série de perguntas aqui que eu enfileirei aqui. Vou passar algumas para a gente não perder o pessoal, as dúvidas do pessoal. Ok. Então, por exemplo, tem um caso de fuso horário onde o sistema não respeita a regra do ponto. Ele quer o horário do servidor local. Como que pode não respeitar esse horário aí? Eu acho que é isso só com customização, ou não? Existe uma condição dentro da programação, dentro do web service, que a gente faz uma condição de menos hora do servidor, mais hora local, né? A gente faz uma regrinha lá e ele tem que respeitar aquilo que você desejar, mas não é algo complexo, é possível sim. Então, ou seja, que legal. O cara bate ponto lá no Manaus, como a gente mencionou, que tem -1, né? Mas ele quer que respeite a área de São Paulo, acho que seria isso, né? Então, ele respeitaria, a gente colocaria essa condição e respeitaria a hora do servidor local, não do local da batida, mas é possível sim. Legal, vou passar uma outra aqui. Se o funcionário não tem dispositivo móvel, é possível manter o relógio de ponto trabalhando junto com o aplicativo? Como funciona essa integração? Aí você geraria um TXT somente do PIS dele, o AFD lá, e faria a importação da marcação dele da maneira tradicional por matrícula, somente para esse colaborador. Então, você trataria a exceção. Legal. Vamos outra, para aprovar as batidas, para ir para o Proteus. Hoje temos que entrar batida por batida, ou é possível aprovar todas de uma vez? Por matrícula, está falando, por exemplo, né? Acho que se foi isso que eu estava mostrando aqui da aprovação, para desconsiderar, ela teria que ir e desconsiderar individualmente. Para aprovação, ela conseguiria liberar em lote. Só que aí não teve o filtro, né? Ela vai liberar todo mundo. Agora, para rejeitar, tem que ser no individual. Mas agora, se tiver alguma marcação faltando, não dá para aprovar em lote, dá? Sem entrada, sem... Não, então, aí ele vai criticar, ela vai liberar lá e as meninas do RH vão informar que tem pendência que não integrou, né? E aí o gestor vai ter que ver lá quem é e ajustar no individual. Essa correção. Assim como já é hoje no módulo 16, né? A não ser que ela faça uma geração de marcação lá na opção do módulo, que gera para todo mundo que está faltando, isso ainda não tem no aplicativo, tá? Lá no módulo 16 tem uma opção que ele vai lá e gera a marcação automática para todo mundo que está faltando, e você escolhe a opção, sequência ou quebrada. Esse tipo de geração para marcação faltante, por exemplo, no aplicativo ainda não existe essa funcionalidade. Legal. Então, outra aqui tem um portal também. Consigo fazer o registro de batida por ele, se eu não quiser o aplicativo? Consegue. Aí é o portal do RH normal, que a gente está falando aí, né? A gestão do capital humano, né? No vídeo, vocês vão notar que tem a opção lá, marcação de ponto, só que desse cliente, a gente subiu o menu, mas a gente não liberou ainda, tá? Quando foi para liberar a marcação de ponto via portal, veio a pandemia, né? Então, eles não querem ter ainda esse controle de marcação do pessoal em casa. Por opção deles, eles não liberaram ainda. Mas vocês vão ver lá no vídeo que já tem até no menu já habilitado. Legal. Aí outra, nesse app, tem como colocar alguma notificação para avisar o funcionário que está na hora do início ou encerramento do trabalho, para que ele possa bater o ponto? Se você customizar, sim. Esse tipo não existe no padrão ainda para você enviar mensagens, né? Como se fosse um pop-up, né? Mas é possível fazer via customização. Legal. A outra... tem um jeito de limitar a quantidade de batidas por dia ou determinar um certo horário?
O horário não, porque a própria legislação fala que você não pode restringir o acesso, ao, por exemplo, ao REP, né? Então, você não consegue restringir o bater o ponto, né? Mas a gente consegue aumentar o número de batidas. Aí tem uma outra, em caso de fiscalização, é homologado, é como apresentar para o fiscal? É homologado, a gente consegue puxar os extratos dessas marcações, como mencionei, de acordo com a portaria 373, porque tudo isso ele vai para dentro do Proteus, né? Então, lá no Proteus você vai conseguir fazer, né, puxar o extrato dessas marcações originais. Só que lembrando que toda vez que o gestor recusou, vai estar lá nesse histórico, né? Por isso que não é bacana você limitar o número de batidas, né? E aí é Bacana. mais processo de conscientização do colaborador. E aproveitando essa pergunta da Regina, lá no Minha Carol Cloquinho, Regina, dentro da Carol, não do aplicativo, existe a opção de você gerar um arquivo fiscal de dentro da Carol. Então, todas as batidas de ponto por reconhecimento facial, você consegue gerar um arquivo fiscal para mandar aí exatamente para o fiscal, tá? Também no Carol é possível isso. Bom, de perguntas aqui, finalizou. Karina vai explicar um pouquinho, a gente fez um vídeo de um cliente, ela vai explicar mais algumas rotinas. Essa aqui é a telinha inicial, tá, gente? Vou dar um pause só para vocês entenderem. O usuário, no padrão, ele vai sempre ser o CPF do funcionário e uma senha criptografada, que vai compor anos de nascimento, dia de admissão e os dois últimos dígitos do CPF. Após a primeira vez que o funcionário loga, ele pode alterar essa senha para uma senha que ele decidir. Mas sempre que a gente fizer o reset dessa senha, ou se já tiver na 25 e fizer no esqueceu senha, tá vendo? Esse meu cliente já está na 25, então ele aparece, ela já esqueceu sua senha. Ele sempre vai retornar para a senha padrão, tá bom? E aqui é um web service, então é um endereço de IP, que cada cliente vai ter o seu, tá? Para poder acessar esse web service. Ó, só para ficar claro, esse aqui é somente algumas das várias opções que o portal, né, disponibiliza. Esse cliente nosso, né, nesse momento, ele optou em liberar somente o mínimo possível para os colaboradores. Ele trabalha muito com chão de fábrica, né, então ele não quis fazer um choque de cultura, de mudança muito drástico, né? Então, ele está introduzindo essas mudanças tecnológicas para esse pessoal de doses muito homeopáticas, de uma maneira muito delicada, aos poucos, né? Então, a primeira coisa que soltou foi o pagamento, depois tipo de férias, né? Aviso de férias. Então, ele está soltando bem aos pouquinhos mesmo, tá? Aí nós temos o que eu apresentei lá no aplicativo, tá vendo que nesse cliente ele também no adiantamento. Aqui a gente está salvando em PDF, tá? E aqui, aqui ele pega um PDF, ele imprime numa folha de A4, tá? Ele fica bem grande. Então, foi esse cliente, uma das coisas que ele achou mais fantástica foi a diferença gritante do PDF gerado do Olerite, no portal e no aplicativo, no padrão pelo próprio Proteus, que é ou muito pequenininho, ou é aquele grande com as letras pequenas, é meio 80, né? E aqui ele vem de uma maneira bem bonitinha, aqui a gente coloca o logo que vocês desejarem, fica bem bacana. Esse já é o arquivo salvo, tá? A gente vai ver o aviso recibo de férias.
Na 25 ele já consegue alterar. Como mencionei, tá? Ele consegue bater o ponto aqui também. Só lembrando, tá? Se esse colaborador fosse um gestor, né? Então, minha equipe, né? Apareceria aqui todo mundo abaixo da equipe dele, as batidas e tudo mais, as solicitações que ele fez, né? Para o gestor dele, para quem está acima dele, e as marcações dele, tá? Mas esse cliente aqui, ele ainda não, ele disponibilizou no menu já, a gente já subiu alguns dados para as pessoas começarem a se familiarizar onde fica e tudo mais, mas a projeção que a gente libere já as marcações de ponto, tanto aplicativo como portal, a partir de agosto, inclusive para o pessoal da fábrica. E, como mencionei, ele optou nesse momento em subir todas as funcionalidades. Eles optaram na compra de disponibilizar para o pessoal de fábrica tablets, né? Então, eles estão espalhando em diversos pontos. E tem um outro cliente que optou em comprar os totens, né? Então, coloca os totens lá e para disponibilizar para fazer essa marcação, e o pessoal do escritório vai fazer o uso do portal. E nesse momento ainda não vai fazer uso do aplicativo. Agora o Rafa vai falar um pouquinho da minha Carol. Bom, pessoal, vou passar um vídeo agora aqui para vocês terem uma ideia de como que é o app Minha Carol, né? Junto com a inteligência artificial. Vou pegar aqui o vídeo. Então, aí é a parte já da Carol, do aplicativo Carol, você tem que ter a inteligência artificial por trás, que é o sistema mesmo é inteligência artificial, esse app é só para capturar, né? Então, ele está reconhecendo a face aí da pessoa, já pega o CPF, mostra a batida do ponto, da onde você está. Aí, a interface Carol, ó, ela é via web também, é na nuvem, né? Então, você consegue ter o dashboard de apontamento, hora, quem apontou. Nesse momento aqui, vocês conseguem também pegar também a parte fiscal, tá? Que perguntaram aí sobre a parte fiscal, você consegue gerar dados fiscais a partir do RP, do software aqui embaixo, não é RP, é um software aqui de gestão, né? Vamos colocando aqui, tem uma interessante. Ele vai, ó, e é muito legal essa parte, que assim, ele vai fazer uma batida de ponto para você tentar não burlar o sistema, né? Ah, eu quero bater o ponto de uma foto, vou enganar. O sistema não permite, então ele vai mostrar que ele obriga você a fazer um movimento com o rosto para ele ver que você é um ser humano tal e não é uma foto. E aí ele consegue ver que você mexeu o rosto e está batendo o ponto. Logicamente, pessoal, isso junto com a parte da cerca que eu falei. Não adianta você estando longe da empresa, você é um segurança, por exemplo, né, na área de serviço, eu quero bater o ponto, sou segurança, eu tenho que estar dentro de um perímetro razoável e tem que tirar uma foto minha real, não adianta tirar foto de foto, né? Então, aí depois ele vai fazer uma comparação. Aí ele mostra a batida do ponto, na hora que ele fez, as batidas que ele deu, aí ele vai fazer uma comparação com a foto, olha que bacana. Eu vou tentar dar um gato, né? Vou tentar bater uma foto lá da minha foto para enganar, né? Estando longe, né? Aí ele vai posicionar, ó, ele vai mexer a foto, ó, mas ele não deixa bater o ponto, tá vendo? Para poder evitar que a pessoa não burlar. E você tem que estar dentro do recinto, né? Não adianta você querer fazer isso aí muito longe, ele não vai deixar também. Aí tem uma outra parte agora que ele vai me mostrar aqui muito interessante. Olha que legal isso, pessoal. Isso aqui, ó. Isso aqui que vocês estão vendo é o nosso rap. Ele manda por SMS. Então você tira a foto, você quer ver o rap, ele gera um SMS como se fosse um canhoto e manda para vocês. Só que isso tem custo, tá, pessoal? Tem um custo de alguns centavos, 1 centavo, 3 centavos por cada SMS, um negócio assim, tá? O valor. E aí você tem como, além de você bater sua foto, na hora que você integra com Deus, ele manda o rap para vocês, né? Então é muito interessante isso. Por SMS, olha onde a gente está chegando, né? Por isso que lá no webinar eu falei que é da ficção à realidade, né? Quem é que imaginou a gente há 10 anos atrás, ou sei lá, 15 anos atrás,
que a gente estaria recebendo um papelzinho desse do REP num CMS bonitinho, assim, ó, como se fosse colocando o dedo. E a gente a face, né, ou pelo dedo no meu RH, e ainda tem todo o controle de você bater o ponto estando dentro de um local e você bater um ponto da sua face de verdade, pra você não tirar foto. Olha onde a gente está chegando, né? Então, aí o REP está aí, você pode guardar isso no seu celular, tá? Isso é muito, acho bem interessante. Esse aqui é o app Minha Carol Cloquin, tá? Cloquin Quiosque. Por que quiosque, pessoal? Isso aqui já é um projeto que foi feito aí com a JBS, que eles colocaram os totens, que são, na realidade, são tablets, e você permite você bater o ponto pelos esses totens, que são tablets, tá? Então, aqui até dei uma adiantada. Então, o rapaz chega lá com a face. Isso aqui é muito interessante também, ó. Você consegue, por exemplo, você emagreceu, você engordou, você mudou sua fisionomia, né? Então, você foi lá na empresa, bateu o ponto, e um dia você foi estar com diferente. Ele vai te tirar uma foto e ele vai ver que você não está tão parecido como está na foto. Você é possível você fazer um depara da sua foto antiga com a sua foto nova, e você fazer um relacionamento dela. Então, isso que ele está mostrando aqui. Mostrou a primeira foto da pessoa, mostra a segunda e faz um relacionamento para poder falar que você ainda é você mesmo. Ele bateu a foto lá pelo reconhecimento facial. O quiosque nada mais é que você disponibilizar para o pessoal, por exemplo, de fazenda, né, que não dá para colocar o dedo lá no meu RH porque o dedo está muito sujo, ou digital está corroída, você não consegue apontar o dedo pela digital. Então, desse esquema do quiosque, você deixa um tablet lá, a pessoa vai lá, vai bater o ponto, bate a face, mostra a face lá, e já faz toda a parte de ponto pelo que a gente chama de quiosque, né? Mas nada mais é que o próprio app Minha Carol, só que com um tablet. Então, tem um pouco de tecnologia diferente aí, mas no final eles são bem parecidos, né? Então, eu achei bem interessante mostrar isso para vocês verem onde estão chegando, né? Então, antigamente a gente estava batendo ponto lá pelo reloginho, antes de bater o ponto pelo dedo, a gente ia catraca, depois começamos a bater o ponto pelo reloginho, e agora a gente está aí batendo ponto pela face, né? E olha quanta tecnologia tem para bater o ponto pela face. Espero aí que todos tenham gostado, tá, pessoal, da nossa apresentação. Karina, pode se despedir. Obrigada a todos. Se vocês tiverem dúvidas, é só contatar a gente, tem os nossos contatos aqui. Dá uma curtida lá no nosso canal no YouTube também. O material vai estar disponível para vocês, tanto o vídeo do YouTube, que vocês podem assistir a qualquer momento, e o nosso material, esse PowerPoint que o Rafa mencionou, né? E procurem, né, o gestor de contas de vocês ou a gente, mas as outras soluções de mobilidade que a gente apresentou é muito inferior ao que vocês estão imaginando, eu posso ter certeza, quando vocês ouvirem os valores, vocês vão se surpreender. É muito, muito acessível. Pessoal, muito obrigado e até o próximo webinar aí. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.